Você também entrevistou gente muito tempo, ainda entrevista gente. Às vezes até gostamos muito que as pessoas conversem, fazem perguntas e tal também. Cara, qual é a entrevista que você mais se orgulha de ter feito na vida? Assim, uma que você fala assim, caramba, essa daqui pra vida, assim, marcou. Ai, tem tanta gente querida, nossa. Mas Eu sei que é igual o filho. Leonardo foi demais. A primeira entrevista com ele foi incrível, porque a gente estava falando sobre o irmão dele e eu fazia, na época, externas. Né? E aí nem sempre tudo funciona. Os equipamentos às vezes quebram. Mas aconteceu uma coisa, eu estava no meio da entrevista, ele falando do irmão, e nós muito concentrados. Eu, quando entrevisto, eu esqueço que tem câmera, que tem... Esqueço. E aí ele me contando a história dele, aí explode uma luz. Tudo bem, explodiu uma luz, né? Acontece. Aí o rapaz foi até a van, né? Trocaram a lâmpada e tal, continuamos papeando, né? Aí voltamos à entrevista. E daí, conversa vai, conversa vem, voltamos no assunto do irmão, explodiu a segunda luz. Aí eu já desviava o foco da entrevista. Aí não. Confesso que aí eu já... cagaço já ia estar dentro de mim, eu já ia estar... Eu Aí ele morro até de medo falou, dessas acho coisas. que o Leandro tá cutucando a gente, né, Fá? Eu falei, então ele tá aqui com a gente, que lindo, né? Ele tá aqui com a gente. Ele tá aqui com a gente, mas olha, mais uma desce, o orçamento do mês fudeu. Dá uma segurada, Lê. Ô, Lê. Porra, Lê. Isso. Você sabe o valor dessas lâmpadas? Porra, Lê, queima um adaptadorzinho, um pezinho. Queima um Benjamin. Gente, explodiu. A lâmpada é foda. Foi impressionante. Adorei entrevistar o Daniel também, porque o Daniel é um querido amigo. E o Jorge Aragão, que foi uma entrevista que foi meio ao acaso. E assim, foi uma entrevista que deveria durar 5 minutos e a gente ficou no papo, porque eu fui a um manifesto que tinha de artistas, sem querer, eu li no jornal, que tinha um manifesto lá no Rio de Janeiro, pedindo valores melhores de ECAD, essas coisas, né, lá nos Arcos da Lapa. Aí fui lá com a minha equipe, porque uma entrevista que estava marcada com o Milton Nascimento, desmarcaram. Nós fomos até o Rio, batemos na porta e nada. E o Milton nem sabe. Depois eu conversei com ele, nem sabia. Algum erro ali de agenda, a gente não conseguia contatar com a equipe. Foi louco. Foi estagiário, né? Sei lá. Aí nisso eu lendo o jornal, eu falei, gente, mas olha quanto artista da música nos Arcos da Lapa, agora vamos até lá. Fomos até lá. E o Jorge Aragão foi muito legal. E daí a diretora fazia assim para mim, corta, para parar de falar com ele. Imagina Vambora. que eu ia parar de conversar com aquele homem, a gente falando de arte, falando de coisas legais. Foi muito bacana. Adorei esse contato com ele. E depois eu entrevistei para o Ritmo Brasil, sentadinho no sofá, tudo certinho, né? Mas aquele dia foi muito legal. Naquele dia eu conheci gente bem bacana. A diretora tava falando corta, eu falei assim, Fá, passou o tempo de 3 programas, querida. Era o Vai tempo editar de um. isso. Fudeu. Ai, gente, essa era a minha técnica pessoal. Agora todo mundo vai... Ai, Brasil, me perdoa. Conta que nós precisamos aprender essas coisas. Que muitas vezes as pessoas faziam assim. E eu fingia que não via. Tava bom, imagina que eu ia cortar uma entrevista legal, com coisas bacanas sendo ditas. Era tudo gravado. Se fosse ao vivo, aí tinha que cortar. Por isso que eu sempre gostei de gravado. Porque eu me sentia bem à vontade, sabe? Fazia e pronto. Era muito bom. Não, mas essa técnica sua é interessante. Inclusive, já usei 3 vezes com a sua assessora aqui na entrevista. A gente tá ignorando ela, não tô nem trocando olhar. Entendeu? Eu nem olhei pra ela. Vamos até meia-noite. Não, ela tá comportadinha lá. Não falou nada. Tá na hora, pode vir até aqui na mesa. Mas na hora que falou, querido, vamos cumprir o contrato, por favor? Só não vai estourar a lâmpada, por favor. Que não é nem nosso. Mesmo porque eu não sei se eu volto pra casa hoje. É verdade, hoje é um dia complicado. Ô, Fá, você falou das entrevistas que mais te marcou. Faltou entrevistar alguém? Você acha que tem alguém que você morria de vontade de ter entrevistado e não conseguiu ainda? Que privilégio. Sabe o que acontece? No começo,
Eu tinha muito esses sonhos. Depois eu pensei que só viria para mim Quem deveria quem ver? era legal para Ah, ver, sabe? E porque ficar insistindo por causa de um nome que, esse nome, gente, a pessoa é muito mais importante que o nome. Sim. Então eu sempre entrevistei muito os seres que estavam ali, os artistas de fato que estavam ali, que queriam estar ali comigo. Muitas vezes alguns iam assim meio sem vontade, mas em 2 minutos já virava. Você já ganhava, né? Tinha o lance de... Eu não tinha nem essa necessidade de ganhar, mas eu não sei o que acontecia que invertia. É a voz de ASMR, entendeu? Pode ser. a voz. É verdade. Na hora que você vê a pessoa tá assim... Aí começaram até a colocar que as pessoas se abriam comigo. Eu não sei, eu sempre dei a chance da pessoa ser. E acho que isso fazia com que eles sentissem confiança de contar algumas coisas, né? E adorava esse convívio.